Como você definiria glória para você? Para mim, a gente não alcançou a glória. Essa é a realidade. É verdade que para um argentino é difícil entender que você virou campeão do mundo e mesmo assim não alcançou a glória. Porque para o argentino o futebol é mais que qualquer coisa. Mas do meu ponto de vista, a gente só virou campeão do mundo. É só futebol. Não sei se isso passa. Que frase linda! A gente só virou campeão do mundo. Deixa eu usar como manchete. Então Scaloni começa dizendo que é só futebol, não é glória. Tem uma frase do Bhagavad Gita que diz: não se preocupe com os frutos da sua ação, foque em tomar a iniciativa certa. Dois homens estão prestes a se enfrentar no maior torneio do planeta, a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026. De um jeito meio contraintuitivo, parece que esses dois técnicos estão muito menos fixados em resultados, em títulos, e muito mais focados nos processos mentais, nas filosofias, na prática do dia a dia, tanto para eles mesmos quanto para os times que eles comandam todo santo dia. E não passa despercebido para nenhum de nós que são justamente esses os times que chegaram à final e que agora estão em posição de garantir a Copa do Mundo. Então, eu também quero trazer o ponto de vista do De La Fuente. Quando você olha para trás, para tudo que aconteceu no torneio, o que mais te satisfaz, além de ter ganho o título, que obviamente dá brilho a todo o trabalho nos bastidores por meses é agudo. Ter sido fiel a uma ideia, o caminho que a gente trilhou, o jeito como trilhamos, para chegar com chance real de ser campeão numa final muito dura contra os enormes rivais que enfrentamos. Então dá para ver como o De La Fuente está muito mais focado em tirar satisfação do processo. Ele fala dos vários meses de planejamento, do trabalho feito nos bastidores e, no fim de contas, de manter o plano e a ideia que eles tinham. E ele diz que isso é muito mais satisfatório para ele do que o título em si. E você vai perceber que esses caras estão nisso pelo amor ao processo, pelo amor à jornada. O prêmio ou o título no fim do túnel nunca é a razão. A satisfação deles vem de algo além do próprio título. E, na verdade, ele continua e diz isso. Para mim, sinto que não tem dinheiro que pague meu trabalho. Eu me sinto feliz. Quer dizer, não tem nada agora que pudesse me dar mais felicidade e reconhecimento profissional do que ser o técnico da seleção. Dinheiro não tem nada a ver. Estou feliz e feliz com esse fato que você citou. Então aqui você vê o De La Fuente dizendo claramente: olha, dinheiro não é minha preocupação nem meu motivador principal. Estou simplesmente empolgado de trabalhar com o que eu trabalho. De novo, apaixonado pela arte e pelo trabalho do dia a dia, em vez de ficar fixado só no salário e no contra-cheque. Vamos ouvir o que o Scaloni diz aqui sobre como ele pensa em trazer gente, em manter gente animada no time. Eu acho que alguns estão numa idade boa para repetir a Copa do Mundo. E os mais velhos, como o Otamendi, competem como se tivessem 30 anos. Então, bom, eu acho que as coisas estão montadas de um jeito que quem está aqui merece estar. Então dá para ver o quanto Scaloni valoriza lealdade, desempenho comprovado e recompensar quem está no time há um tempo. Nesse caso, ele fala do Otamendi, que segundo ele joga como se tivesse 30 anos, uma década mais novo do que realmente é. E por isso ele fica. E eu acho que só se houver quedas legítimas de desempenho é que alguém como ele trocaria os jogadores. Agora, compare isso com o que o De La Fuente diz sobre como ele escolhe talento.
Estão sendo incorporados jovens, gente com qualidade e também gente nem tão jovem. Aqui a gente não olha o documento. Aqui a gente olha talento, qualidade e vontade. Então ele está dizendo claramente: olha, a gente busca talento acima de tudo. Não importa o que diz o seu documento. Se você tem o talento certo e a atitude certa, você pode entrar. E dá para ver um certo contraste entre esses dois técnicos. Um parece ter uma inclinação pelo jovem, pelo promissor, pelo diverso, e o outro mais pelo desempenho comprovado, pelos fatores conhecidos. O que é uma distinção importante. Eu sou uma dessas pessoas que nesse time, nessa seleção, não pode ter muita influência no jogo. São eles que decidem. Seu grande trabalho é escolher, escolher, escolher. Mas a escolha também é, entre aspas, como você diz, fácil. É a seleção argentina. Todos eles jogam. Então, de novo, segundo Scaloni, o trabalho dele é escolher o time. E feito isso, ele passa o volante para a equipe. Ele disse isso em várias entrevistas. Ele não vê o trabalho dele tanto em definir táticas específicas ou desenhar jogadas, mas sim em confiar que o time vai executar. Ele foca em facilitar todo o resto que entra na operação do time e fazer funcionar como uma unidade. Falei para todos os jogadores, a gente não vai desviar nem 1 milímetro do plano estabelecido. Foi o que eu disse. Enquanto eu estiver aqui, o que eu acho que precisa ser feito vai ser feito. Não morro com as minhas ideias. Então você vê logo um contraste com o Scaloni. O de La Fuente diz, a gente não desvia nem 1 milímetro desse plano. E ele fala de uma situação específica em que tinham acabado de perder para a Escócia, e os meses seguintes ele chama de alguns dos mais difíceis da vida dele. Mas dá para ver que ele encara tudo com um plano para a final da Copa do Mundo. Ele provavelmente já vem trabalhando com a equipe há meses em como enfrentar a Argentina, para que, caso isso se concretize, eles estejam prontos. Então o de La Fuente é uma figura bem calculista. E mesmo cansados, mesmo tendo merecido, no dia seguinte eu disse a eles que aquilo tinha que ficar para trás. A gente tinha passado 3 anos e meio sem perder, e acho que estávamos preparados para essa derrota e que íamos continuar igual. Depois mudamos alguns jogadores porque achamos que o jogo com o México pedia mudanças, e deu certo, mas não houve reclamações depois da derrota. A gente achou. Então Scaloni tinha perdido o jogo de estreia da última Copa, no Catar, para a Arábia Saudita. E aqui ele fala de como eles já estavam meio que na hora de perder, tinha que acontecer uma hora. E eu quero apontar como isso está sendo levado de forma leve. Ele aceita o resultado e segue em frente. E claro, isso é uma faca de 2 gumes. Você não quer que as derrotas passem batido a ponto de não agir para melhorar. Mas, ao mesmo tempo, não quer se fixar demais em ter perdido, porque isso te tira de ter um bom dia amanhã e manter a execução na direção certa. E ele me disse, filho, você passa a vida inteira num sonho. Eu não entendi isso até começar a perceber que agora eu quero acordar cedo, para que os meus dias durem muito mais. E hoje eu levanto muito cedo, treino logo de manhã cedo ou por último, para mim tanto faz. Então o de La Fuente fala de quando o pai dele o pegava dormindo até tarde e dizia, você está passando metade da vida dormindo. Ele diz que levou anos para entender aquilo. E agora ele acorda antes do amanhecer de propósito, só para fazer os dias durarem mais. Ele estica os dias porque percebeu o valor dos momentos acordados. A sensação de viajar, e quando você está aqui e seus filhos estão lá, eles dizem, pai, quando você vem. E quando você está lá, faz uma chamada com seus pais e eles dizem, a gente vai te esperar quando você vem. No fim, não é bom porque você nunca está de nenhum lado e carrega aquela consciência pesada sobre se está fazendo certo.
mas não tem outro jeito. Além de ser técnico da seleção argentina, tenho minha família também. Muitos dos jogadores também têm, muitos de vocês. Então, o Scaloni aqui fala do sacrifício pessoal, das longas horas, das viagens, da dedicação, de ficar longe da família mais próxima, dos amigos próximos dos pais, que ele valoriza muito. Ele diz que você nunca está inteiro em nenhum dos lados, né? Você não consegue estar totalmente com a família quando está lá. Não consegue estar totalmente com o time quando está lá, porque, no fundo, os dois são a família dele. E aí tem uma culpa aqui que sinto que ele não consegue amenizar. É também o que você não vê na tela. Na tela, você vê o esporte sendo jogado nesse palco glamouroso e não percebe o sacrifício por trás. Não é tão glamouroso quanto parece. Então é esse o confronto deste domingo. São dois homens que já ganharam alguns dos maiores troféus do esporte, colocando seus times frente a frente. E dá para ver claramente o contraste nos estilos deles. O Scaloni, primeiro, é um campeão que volta, então ele chega com aquela confiança. Ele acredita em lealdade, em desempenho comprovado, em trabalho duro, em dedicação, em sacrifício. Ele parece valorizar muito a família, a lealdade e a amizade. E deposita uma confiança enorme no time para executar, porque sabe que o time dele é de nível mundial. Já o de La Fuente parece ser todo sobre fé. Ele falou do quanto a fé dele é forte, sobre consistência, sobre melhorar, sobre ser 0,5%, 0,1% melhor a cada dia, sobre encontrar e desenvolver muito rápido talentos jovens e diversos. E no jogo, ele parece ser altamente calculista, aquele tipo que tem um plano montado 10 passos à frente. O que explica o sucesso da Espanha na Copa até aqui, incluindo o fato de que só sofreram um gol até a final. O calibre desses técnicos fica claro no quão bem os times foram. E agora a gente espera para ver como eles vão aparecer no domingo, quando mais importa. A gente criou o Skin, nosso primeiro produto na Credible AI, para te ajudar a entender rápido conteúdo longo, notícias extensas, vídeos do YouTube que você não teria tempo de ler ou assistir. Se você for em Skin Plus/Chrome, você pega a nossa extensão do Chrome e faz o skin de qualquer vídeo no YouTube. É especialmente útil para podcasts, entrevistas e palestras. Deixe seu like e se inscreva se chegou até aqui, e vejo você no domingo. You can get our Chrome extension and skim any video on YouTube. It's particularly useful for podcasts, for interviews, and lectures. Do like and subscribe if you have made it this far, and see you on Sunday.